E aí, pessoal, vamos mergulhar direto nessa análise de hoje. A gente vai desconstruir uma teoria super crítica e bastante complexa apresentada nas nossas fontes. Esse material busca explicar o que estaria rolando nos bastidores do encontro diplomático, assim totalmente repentino, entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos. A promessa dessa teoria é revelar as engrenagens ocultas que acabaram forçando essa agenda, é uma perspectiva que desafia de frente a narrativa oficial que foi entregue para o público. Afinal, o que, de fato, motivou essa viagem diplomática do nada? Ao invés da gente simplesmente aceitar a agenda oficial e pronto, a fonte que a gente está analisando traz uma teoria bem forte, no estilo iceberg. Essa perspectiva sugere que aquela clássica foto oficial com os apertos de mão é, na verdade, só a pontinha do gelo. Abaixo da superfície existiria uma camada gigantesca e invisível de pressão política e interesses corporativos super urgentes, e isso, segundo o material, seria o verdadeiro motor de toda essa correria internacional. Parte 1. A viagem inesperada. Vamos começar entendendo a superfície desse jogo diplomático. O material levanta logo de cara que esse agendamento, meio que de supetão para Washington, bate de frente com o posicionamento político que o governo brasileiro vinha adotando. Até pouquíssimos dias atrás, a estratégia pública parecia ser de distanciamento total. Então, segundo essa teoria, essa mudança drástica de postura e a pressa para marcar reunião são a primeira grande pista de que tem forças externas enormes operando nas sombras, obrigando uma mudança de planos inegociável. E olha só o contraste central que a fonte desenha para a gente. De um lado, tem a fachada pública, né? Aquela coisa de tentar projetar soberania, confronto, independência política absoluta para agradar quem está apoiando aqui dentro. Só que essa imagem, segundo a análise, é o oposto da suposta realidade nos bastidores. A realidade seria uma viagem estritamente defensiva, um verdadeiro botão de emergência que soa muito mais como uma capitulação forçada do que qualquer vitória diplomática. Parte 2. A mudança de estratégia. Para a gente entender como a corda esticou tanto, a análise dá um passo para trás. O material traça uma linha do tempo bem reveladora para basear essa alegação. Lá em março, já existia uma visita inicial planejada, mas ela acabou sendo escanteada justamente para projetar aquela imagem de soberania. Aí, chegando no meio do ano, a estratégia passou a se abraçar uma postura bem anti-Estados Unidos, com foco em ganhar moral no cenário interno. Mas, bom, agora toda essa narrativa de distanciamento ruiu de vez, culminando nessa viagem súbita e supostamente obrigatória. E por que ruiu? Segundo a teoria das nossas fontes, a raiz disso está em promessas antigas que o lado brasileiro não teria cumprido. O material afirma que rolaram negociações de bastidores antes, envolvendo até figuras importantes do judiciário, como o ministro Alexandre de Moraes. E como esses acordos supostamente não foram entregues, a mesa virou. Esse descumprimento sistemático teria preparado o terreno ideal para uma retaliação internacional, silenciosa, mas implacável. Parte 3. Pressão sobre os frigoríficos. É aqui que o dinheiro pesado entra na jogada. Presta atenção nesse dado que o material destaca, porque é o coração da teoria. 4 gigantes corporativas sozinhas controlam absurdos 85% de todas as compras de gado lá dentro dos Estados Unidos. É um monopólio quase absoluto. A análise usa essa estatística de cair o queixo para explicar por que qualquer movimento do governo americano contra essas empresas pode causar na mesma hora um terremoto financeiro global. E claro, a fonte enfatiza que a Casa Branca usou exatamente essa concentração de mercado bizarra como alavanca. Eles lançaram investigações antitrust pesadíssimas usando a chamada Seção 301. Para quem não sabe, esse é um dispositivo legal americano potentíssimo feito sob medida para combater práticas comerciais desleais. E dessa vez, a mira do governo americano focou direto nessas potências do processamento de carne. O pulo do gato na narrativa é justamente quem estava no alvo. Corporações gigantes com laços brasileiros, tipo a JBS e a National Beef, que é subsidiária da Marfrig. Ao colocar essas gigantes na mira das autoridades federais, o texto sugere que os Estados Unidos aplicaram uma pressão econômica incrivelmente cirúrgica. Eles não precisaram de escândalo diplomático no Twitter nem nada do tipo. As sanções afetam o caixa das empresas e pronto. É uma retaliação fria e super eficaz. Parte 4. A conexão político-financeira. Vamos descer mais um nível nesse iceberg. A grande questão é, como uma investigação empresarial vira uma viagem presidencial correria? O material de origem responde isso apontando um vínculo umbilical. A teoria define essas empresas de carnes como a espinha dorsal financeira do partido no poder. Ou seja, a ideia de que essas corporações são, na verdade, o motor principal que sustenta politicamente a atual administração. Se a empresa balança, o governo balança junto.
Com essa lógica em mente, a análise argumenta que investigar a JBS lá nos Estados Unidos não é só uma questão de regular o agronegócio. A fonte coloca essas ações como um golpe político estratégico e deliberado. A intenção real seria estrangular essa fonte primária de financiamento da máquina política no Brasil. Basicamente, se corta o fluxo de dinheiro, se enfraquece o sistema inteiro. É xadrez em alto nível. E a teia fica ainda mais complexa. O texto-fonte traz alegações fortes de que esse dinheiro financia manobras institucionais bem grandes. Além de mencionar laços históricos, a teoria afirma que esse capital seria usado massivamente para desmantelar a oposição política, especificamente o chamado bolsonarismo. E mais, sugere até a existência de fundos inexplicados bancando ações judiciais no exterior. É uma teia de dependência tão profunda que, ao ser atacada, gerou um pânico generalizado. O que nos leva à parte 5, o preço da submissão. É o momento em que a fatura supostamente chega na mesa do presidente. O clímax dessa teoria afirma com todas as letras que rolou uma inversão total de quem manda no jogo. Segundo a fonte, a liderança corporativa, apontando diretamente para o empresário Joesley Batista, teria batido na mesa, teria dado um ultimato inegociável à presidência da República. A mensagem seria: viaja agora para Washington, acalma os americanos e barra essas investigações ou a empresa quebra, e tem que ser a qualquer custo. E a análise aponta um contraste chocante do que estaria sendo usado como moeda de troca. Lembra dos discursos recentes defendendo a soberania nacional com unhas e dentes? Pois é. Do outro lado da moeda, as previsões econômicas citadas no material indicam que o Brasil estaria prestes a oferecer seus minerais de terras raras. A gente está falando de recursos estratégicos vitais para o futuro da tecnologia no mundo, tudo isso entregue como uma concessão pesada só para garantir um alívio para essas poucas corporações. No fim das contas, a conclusão do material-fonte é dura. Isso não seria de forma alguma um encontro entre líderes em pé de igualdade. A missão diplomática é descrita ali como um movimento defensivo desesperado, uma capitulação gigantesca. A teoria defende que tudo foi impulsionado pelo medo absoluto de um colapso institucional que viria a reboque da quebra dessa máquina de financiamento. Para fechar nossa análise, fica um questionamento fundamental levantado por essa teoria. Se a diplomacia de um país inteiro está sendo refém de ultimatos de bastidores de 2 ou 3 gigantes do mercado financeiro, como o material argumenta, o que sobra do nosso conceito de soberania? É uma reflexão que a gente precisa fazer. Onde realmente está o poder de decisão e quem, no final do dia, está dando a palavra final sobre o futuro de uma nação inteira? Pensem nisso.